estou com um exemplo aqui de gráfico de linhagem. O que ele aparece aqui no pequeno canto é o nome que a pessoa deve colocar. Primeira opção, o nome da pessoa. O número 1 é a pessoa. Isso. O dono da árvore. Exatamente. No caso que ele é numerado, né? Por exemplo, aqui está marcado o número 1. Nascido onde, casado, falecido onde. No caso, se for casado, né? Nome do esposo ou esposa. Na opção 2 e 3, na opção 2, no caso, seria todos esses mesmos dados do pai da pessoa. Do pai e da mãe. Então o número 2 seria o pai, o número 3 seria a mãe. Exatamente. Aí aparece, por exemplo, 4 e 5, que os pais do pai. Exatamente, os avós paternos, né? Isso. 6 e 7, os avós maternos, né? E aí começa aquela grande parte, né? Bisavós, né? Depois trisavós, tetravós. E vai longe, não tem fim. Gráfico bem interessante, por sinal. Existe um outro tipo de gráfico. Nesse seria interessante falar que esse gráfico de seria árvore encostado. É uma das maneiras de fazer a árvore genealógica. Então aí só vai aparecer, por exemplo, a pessoa, os pais, só os ascendentes. Então os pais e os avós. Não aparecem irmãos nem tios. Sim. Tá? Então seria um outro gráfico, seria aparecer a família toda. Exatamente. Existe um outro gráfico, né? Aqui não vai ser possível estar mostrando ele. Mas aqui no caso ele é separado da seguinte forma. Pais em cima, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos, hexanetos. Parece o Brasil ganhando a Copa do Mundo, né? Vai até o pentacampeonato, né? E aqui como é que é feito esse outro gráfico? Então esse daí parece um organograma de uma empresa, né? Então, como se fosse o presidente lá, tá? O presidente seria você escolhe um avô seu qualquer e põe ele lá, abre e põe todos os filhos na segunda linha. E depois nas demais seria já a terceira geração, seria os netos, depois bisnetos, trinetos, aí vai aparecer, porque aí aparece todos os irmãos, os tios vão aparecer todos, os tios avós, já o que não acontece na árvore encostada. Aí são só os ascendentes. E aí são os descendentes de uma pessoa qualquer. Você pega um avô, um bisavô, um trisavô, um tetravô e puxa toda a árvore, todo mundo que descendeu dele. E aí, inclusive, existe uma outra aqui, né? Que ela Essa está bem mais miudinha, porque... bem maior, né? Esse é o exemplo da minha árvore, até o meu dodecavô. Vou aproximar um pouco mais, mas não vou conseguir fazer muito milagre aqui, não. Que aí, no caso, é a sua árvore genealógica, né? Esse aqui é o primeiro exemplo que eu havia mostrado. Árvore encostada. Você vê muito bem. Tá? E essa aqui, no caso, essa última que eu mostrei, que é uma árvore genealógica um pouco maior, é justamente a sua árvore genealógica, né, Rogério? Todos os descendentes do meu dodecavô. Esse é o decavô, né? Se eu fosse fazer a minha árvore genealógica, por exemplo, aqui pelo exemplo que eu vi do Rodinei, o nome dele está bem aqui embaixo. Isso, é o penúltimo. O penúltimo embaixo. Os dois últimos são meus dois filhos. Exatamente. Aí o exemplo que eu usaria no meu caso, por exemplo, tem um irmão mais velho, né? Que ficaria no primeiro canto, né? O nome dele é Mário Bruno Markovic Filho. Em cima colocaria o nome do meu pai, né? Isso. Mário Bruno Markovic. O nome da minha mãe, né? Leia Nilza Sabará Markovic. Aí começaria, vamos dizer, com o nome do irmão do meu pai? Sim, porque aí no caso seria só sempre o lado paterno, né? Sempre o lado paterno. Não estou pegando, por exemplo, os pais da minha mãe não aparecem aí. Tá, no seu caso, né? Nesse caso aí não aparecem os pais da minha mãe. Eu poderia fazer tudo isso daí só aparecer no lado materno. Aí não ia aparecer o lado do meu pai. Porque senão fica uma coisa enorme. Né? Dá para pegar uma parede. Bom, se fosse o caso do meu pai, seria o irmão dele, Cláudio Markovic. No caso da minha mãe, eu vou até falar a família toda da minha mãe, acho que ela vai até gostar quando eu falar isso hoje, né? Minha mãe, ela teve 9 irmãos, aí seria Maria José, Helena, Isabel, João, Edmeia, Eli, ela no caso, não vai ser citada, Carlos e Paulo.
Depois, o que eu citaria, Rodinei? Citaria os meus avós paternos? Sim. Meus avós paternos. Os avós paternos e tios-avós. Tios-avós, tá. Nesse tipo de gráfico. Nesse tipo de gráfico. Então, meus avós paternos, que eram alemães, seria Fritz Markiewicz e minha avó paterna, Genie Edith Markiewicz. Aí seria, no caso, tio, né? Aí seria, no caso, a irmã da minha avó, Ruth, chamada Zípora, né? É isso. Tô tentando lembrar dos nomes aqui. Mas é muito interessante. É bom pôr isso num gráfico para não esquecer. Exatamente. Com o tempo esquece. Aí se fosse, no caso, os avós maternos, seria meu avô João Sabará e minha avó Ana Sabará. Esse Sabará vem de... Então, o sobrenome Sabará, eu acredito que seja uma cidade mineira, conhecida como Sabará mesmo. O meu avô, pelo que eu sei, ele nasceu numa cidade próxima do interior de Minas Gerais. E a minha avó nasceu na cidade de Cachoeira Paulista. Aí eu não sei se eu te pedisse como seria feita essa árvore genealógica. Da cidade de Sabará. Eu acredito que a origem do sobrenome Sabará seja da própria cidade. Só que o meu avô João Sabará nasceu numa cidade que acho que era divisa de São Paulo com Minas Gerais. Minas foi colonizado, né, por paulistas, né? Então exatamente. Acaba todo mundo mesmo. Se fosse da família Sabará, eu acho que até seria bem trabalhoso para você, porque a família Sabará é muito grande. Muito grande. Eu já pesquisei algumas famílias em Sabará, né? Mas por acaso, assim, não lembro de ter visto o nome Sabará. Sim. Mas, é claro, né, eu estou pesquisando coisa lá de 1740, 1750. Né? Então, não sei, de repente, se o Sabará vai até, por exemplo, 1800, aí depois já parte para Portugal. Então, exatamente. Jamais eu ia encontrar lá em 1700 alguém com o sobrenome Sabará. Também tem isso. Agora, já no caso da família do meu pai, a família do meu pai já é uma família pequena, né? Mas talvez a dificuldade seria pelo fato dos antepassados do meu pai não serem do Brasil, né? Sim. Porque o meu avô paterno ele nasceu numa cidade alemã conhecida como Breslau, o nome dele era Fritz, e o sobrenome Markiewicz, né? E essa cidade, algumas ocasiões foi da Alemanha, outras ocasiões da Polônia, né? Então, acho que seria uma pesquisa um pouco mais difícil, né? Sim, não digo assim mais difícil, né? Obviamente vai dar trabalho porque é no exterior, então a grafia também fica um pouco mais difícil. Sim. Né? Além de você ainda não saber ler, no caso é alemão, né? Ele é alemão, isso. Então pega umas letras góticas lá, é terrível para ler. Sim. É difícil, mas não é impossível. Pode até conversar depois, me passa a cidade, eu não vou te prometer nada. Inclusive o pai da minha avó paterna era russo, né? O senhor Max, né? Você vê que é uma pesquisa difícil que você fazer. Essa é uma árvore complexa, hein? Essa é uma árvore bem complexa. Não tem nada no interior de São Paulo, não tem nada na capital. Mais a família da minha mãe, né? E como você fez uma pesquisa muito interessante, Rodinei, eu pergunto como é que você, no caso, fez a pesquisa da sua família? Bom, parte eu tenho aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu nasci em São Paulo, meus pais nasceram aqui em São Paulo, a minha mãe na capital, meu pai no interior. Depois, o lado da minha mãe, minha avó é mineira, meu avô paraibano. Eu consegui pesquisar isso nos Mormons, nos microfilmes do Mormon. Agora estão disponíveis na internet. Então, e do meu pai são do interior de São Paulo, vão para o interior de São Paulo, depois vem voltando para a capital, depois vão para o litoral e chega até 1540 em São Vicente, que é onde todos começaram, né? Sim. Primeira cidade, né, do país, tal, aí começa a adentrar São Paulo, fundaram São Paulo, depois os bandeirantes começam para o interior, então tem um monte de avós aí que estão todos nesses meios. E no caso, Rodinei, quanto tempo você demorou para fazer essa pesquisa da sua família? Até chegar... Bom, é uma pesquisa que não tem fim, tá? Então, por exemplo, para eu chegar nesse meu avô de 1540 aí, né, eu levei, começando em 86, eu levei cerca de 18 para 19 anos. Puxa.
descobrir esse ramo, tá? Porque são vários ramos, né? 4 avós, que geram 8 bisavós, 16 trisavós, então, sabe, chega uma hora aqui, você não encontra nada disso aqui, procura desse lado, procura esse outro aqui, tem pesquisa para a vida inteira, né? Então não se desespere. Chegou numa cidade lá que pegou fogo, os livros da igreja, não se desespere, tem outras maneiras de se procurar, tem outros avós ainda para procurar, depois volta naquela cidade, não se desespere. E existe alguma árvore genealógica, vamos dizer, a maior árvore genealógica que você já fez a pesquisa? Aquela que te marcou mesmo? Não, a maior que eu fiz por enquanto é a minha. Por enquanto é a minha. Né? A maior que existe no mundo é do filósofo Kung Fu Tse. Como chama? Está no livro do Guinness. Vai até 400 e pouco depois de Cristo. Esqueci o nome do chinês. Então, mas é a maior, tá no Guinness. Faz jus realmente à população chinesa, né? A maior população do mundo, né? Mas ele com certeza já deve ter árvore genealógica dele pronta, né? Mas seria um desafio, né? Fazer essa árvore genealógica. O pessoal da internet está participando aqui. Uma pergunta que eu achei interessante é se é possível descobrir doenças como diabetes, doenças genéticas, né? Através de uma consulta pela árvore genealógica. Isso é um pouco difícil porque nem todos os registros de óbitos mencionavam a causa da doença. É claro que os mais recentes vão mencionar, mas você começa a pegar livro do século XIX, 1800 alguma coisa, já no máximo fala de morrer de sarampo, morrer de bexiga, tal, morrer de tiro, picada de cobra, mas aí não, para trás vai ficando difícil. Até o século XX, aí pode ser que esteja mencionado alguma coisa, ou tenha algum arquivo no hospital, mas é difícil. Uma outra pergunta também, isso nem seria uma pergunta, parece que está tendo um congresso, né, referente a esse assunto? Vai ser o nosso 4º congresso das BRAP. Eu faço parte da diretoria das BRAP. Nós vamos ter o nosso 4º congresso no dia 20 de outubro no Mosteiro de São Bento. E a entrada? A entrada franca, estão todos convidados, das 8 às 18, dia 20 de outubro. E você costuma dar cursos, né, sobre genealogia? No último congresso que teve, foi no ano retrasado, eu fiz um curso para genealogia para principiantes. Então eu expliquei o beabá. Né? Então, porque a pessoa, como que eu começo a árvore genealógica e tal? É super fácil, todo mundo tem em casa o material inicial, é a certidão de nascimento. Nasceu Maurício, no dia tal, filho de fulano e fulano, neto por parte de pai de Ciclano e Beltrano, e assim vai. Aí o Maurício consegue a certidão de nascimento do pai. Você já vai andar mais uma geração, você vai encontrar o seu bisavô. Aí você consegue a certidão de nascimento do seu trisavô. Você vai encontrar mais uma geração. Isso tudo até 1889. Foi quando começaram os cartórios no Brasil. No Brasil todo, porque em 1875 já existia alguns estados que tinha registro civil. Aí existia uma lei que obrigou, mas não pegou. A lei pegou no país inteiro em 1889. Então de 1889 para cá você consegue certidão de nascimento, casamento e óbito. Agora, anterior a isso, aí é só nos livros da igreja. E vai até quando, Rony? Vai até... Tem o Concílio de Trento, foi 1545. Obrigaram-se a fazer os registros dos casamentos, dos óbitos, do batismo em livros, porque não era obrigado, antigamente a igreja não era obrigada. Então são os nobres que faziam, uma família ou outra fazia, não era obrigado. Depois do Concílio de Trento, em 1545, aí teve obrigação. Então todo mundo consegue, todo mundo entre aspas, né? Porque teve as catástrofes naturais, teve livros que foram incendiados, coisa e tal, terremoto, maremoto, mas os mais antigos, no mínimo 1545. Eu já vi cidades em Portugal que em 1537
Já tinha um livro de casamento. Hoje, né, se as pessoas quiserem conhecer